Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Esse momento de reflexão bíblica que a gente tem feito esse estudo sequencial, do texto sagrado, essa pregação expositiva aqui bem fidedigna ao texto. E hoje é o capítulo 9 de Levítico, essa aqui é a 5ª temporada, estamos no 5º livro da Bíblia, a parte 1ª, episódio de número 385. Vamos lá? Estão animados? Animadas? Como é que estão vocês? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Vamos aprender mais um pouquinho? Acalma o seu coração, tente um momento de paz, de tranquilidade, para você poder prestar atenção ao que o texto bíblico tem a nos dizer, tá bom? Tem muito ensinamento, joia demais. Nós temos hoje diante de nós a maneira esperançosa aqui nesse capítulo 9, pelo qual Arão e seus filhos iniciaram o seu trabalho. Completada a consagração no 8º dia, Moisés ele os instruiu a tomar para si uma oferta pelo pecado e um holocausto e receber das mãos do povo ofertas semelhantes e, além disso, um novilho e um carneiro pela paz. Ofertas com o acompanhamento habitual de uma oferta de carne ali e esperar um sinal do Senhor na conclusão do serviço. Hoje, disse ele, o Senhor aparecerá para você. Disse ele, um sacerdócio consagrado, agindo em nome de um povo penitente e consagrado, tem a garantia de esperar um sinal do próprio Deus. As seguintes lições, elas são claramente ensinadas por esta passagem. Tanto os sacerdotes quanto o povo, eles devem trazer a sua oferta pelo pecado e comparecer em estado de humilhação. Os sacerdotes e o povo, eles trazem seus holocaustos, bem como suas ofertas pelo pecado. Eles percebem quão razoável é dedicar-se ao Senhor, que tem sido tão misericordioso em seus tratos com eles. O povo, eles reuniam-se aos milhares diante do tabernáculo e os sacerdotes, eles cooperavam com eles em seus ofícios. Vemos a mesma unidade na dedicação do templo de Salomão. Aconteceu que os trompetistas e cantores eram um só para fazer um som. Como diz lá 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Nós vemos a mesma unidade lá no Pentecostes. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos capítulo 1, versículo 14. Tal união de números no desejo e na esperança deve ser encorajada continuamente. Sim, não precisa ser desconsiderado. Certamente é um sinal de que a bênção está a caminho quando ocorre essa feliz união de coração e esperança na presença de Deus. Os sacerdotes, eles foram instruídos a colocar as melhores porções no altar para pagar como uma espécie de voto assim o que lhes era devido a Deus antes que a bênção fosse concedida. Na conclusão do ritual, Arão ele passou a abençoar o povo e a sua bênção precedeu a manifestação divina. Uma chama intensa ergueu-se do altar, tendo primeiro saído do tabernáculo, e todo o povo se alegrou por causa disso. Quando todo o povo viu isso, eles gritaram e caíram com o rosto no chão. Deus
é um fogo consumidor no caminho da aceitação, assim como no caminho da ira. Em 1 Reis 18, versículo 24, nos conta como Elias no Carmelo demonstra a mesma coisa. Deus é luz e junto com a luz há calor. Ele não interpõe nenhuma tela para impedir que os raios de calor cheguem ao coração dos homens. Eles se tornam fervorosos de espírito e assim servem ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. É dessa visita que todos precisamos. Deus nos aceitando como sacrifícios vivos e nos capacitando com mais ardor para servi-lo. Que nenhum de nós experimente o fogo consumidor da ira divina, mas do amor e da misericórdia divina. No 8º dia, é o que diz o texto, há um mistério sagrado nos números na Sagrada Escritura. Dignos de atenção, nós temos um exemplo diante de nós. O 8º é um dia marcado pela santidade. Neste dia as consagrações foram completadas. Todas as crianças estavam de acordo com a lei, na impureza de seu nascimento até o 8º dia. Então eles receberam a circuncisão e daí em diante foram reconhecidos como santificados, tendo sobre eles o selo da aliança ou purificação de Deus. Levítico capítulo 12, versículo 2 e 3. Os filhotes de animais, da mesma maneira, eram cerimonialmente impuros antes do 8º dia. Eles eram, portanto, impróprios para serem oferecidos como sacrifícios. Mas no 8º dia, e daí em diante, aquela inaptidão cessou. Eles foram considerados limpos. Levítico capítulo 22, versículo 27. Pessoas impuras por lepra, ou por qualquer problema, ou nazireu em caso de contaminação acidental, por um morto, todos tinham que permanecer 7 dias em impureza. O 8º dia, em todos esses casos, foi memorável como aquele em que foram considerados limpos. Nós vemos lá em Números, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Portanto, aqui, o tabernáculo, o altar, todos os vasos do ministério, juntamente com os sacerdotes, eles estiveram 7 dias no processo de purificação, e no 8º dia a pureza de todos foi estabelecida. Compare com Ezequiel, capítulo 43, versículo 26 e 27, essa história. Essas coisas apontam para os tempos do Evangelho. As contaminações do nascimento referem-se ao pecado original. Isso, no caso das crianças, é tão óbvio que dispensa comentários. A razão da lei, da impureza em relação aos filhotes de animais, é que no sistema levítico eles foram feitos representantes de seres humanos. Sempre se lembre disso. As contaminações dos adultos, elas representariam os pecados cometidos à semelhança da transgressão de Adão. Todos foram purificados com sangue, o sangue da circuncisão ou dos sacrifícios dos animais, que antecipou o precioso sangue de Cristo, pelo qual somos redimidos de todo o pecado. Mas o que isso tem a ver com o 8º dia? O 8º dia, ele caracteriza notavelmente o Evangelho. Como na semana 7 dias, o 8º dia e o 1º são obviamente os mesmos. Agora, foi no 1º dia da semana que Jesus ressuscitou dos mortos, Mateus 21, 1º. No 1º dia, ele parece ter aparecido várias vezes a seus discípulos durante os 40 dias de sua estada na terra após sua ressurreição. No 1º dia, ele ascendeu aos céus, se considerarmos os 40 dias como dias claros. Calcula-se que o memorável dia de Pentecostes caiu no 1º dia da semana. Os primeiros cristãos guardavam o 1º dia de forma sagrada, como o 7º havia sido para os judeus. Veja lá Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Isso foi chamado de o dia do Senhor. Assim como a Santa Eucaristia é chamada de ceia do Senhor, porque Ele a instituiu. Mas por que o 8º dia?
deveria ter sido escolhido para caracterizar o Evangelho? Essa pergunta pode ser melhor respondida à medida que passamos a observar que neste dia o Senhor apareceria. Versículo 4, aqui do capítulo 9. Esta promessa teve um cumprimento imediato. A Shekinah, a glória, a presença de Deus ali, que havia estado na densa escuridão do lugar santíssimo, ela brilhou com esplendor sobre o povo, versículo 23, e teve uma realização muito mais completa no Evangelho. Cristo é a verdadeira Shekinah, meus queridos, a glória de Deus manifestada entre os homens. A Shekinah também apareceu após a ascensão de nosso Senhor, nas maravilhas do memorável dia de Pentecostes. A manifestação culminante, ela está reservada para o grande dia de sua volta. Então Jesus será revelado sem pecado, não no lugar do nosso pecado. Ele não aparecerá então em meio a circunstâncias de humilhação, como em seu primeiro advento. Ele será revelado em toda a sua glória, sua própria glória do Messias, de seu Pai, como Deus da glória. Com a glória de seus santos anjos que atendem ao Rei da glória. A consagração do 8º dia resultou das cerimônias dos dias anteriores. Assim, a pureza do estado celestial surgirá das tragédias e horrores do Calvário. A convocação dos sacrifícios no 8º dia foi, entre outras coisas, para testemunhar isso. Todos foram convocados, ofertas pelo pecado, holocaustos, paz, pão. Nas bênçãos do Evangelho nós temos tudo o que foi prefigurado aqui em Levítico, pelas oblações, pelas ofertas levíticas de todos os tipos, dos mais variados tipos. É verdade que estamos sempre na presença do Senhor. Ele não está longe de nenhum de nós. Ele cerca nosso caminho, nosso deitar e nos cerca por detrás e por diante. Não há homem que a qualquer momento não possa usar as palavras do profeta, o Senhor diante de quem estou. Mas também é verdade que Deus quer que nos coloquemos conscientemente e em companhia diante dele, que devemos nos reunir em sua casa, adorar em seu templo sagrado. Versículos 5 e 6, foi por ordem do próprio Senhor que toda a congregação, ela se aproximou e se colocou diante dele. Toda a cena foi devida à direção divina explícita. É o próprio Deus quem nos chama à sua presença. Nós podemos nos aventurar e perguntar por que ele faz isso e responder sugerindo que faz parte de sua satisfação divina e nós receber nossa homenagem e ação de graças unidas, apresentada como oferta diante dele. Que ele sabe que a adoração pública ela é mais adequada para impressionar nossas mentes, fortalecer nossas almas na sabedoria celestial. E aqui, meus queridos, nós temos uma dupla instrumentalidade humana. Moisés chamou Arão, etc., no versículo 1. E Arão foi instruído, no versículo 3, a assumir o dever de convocar os filhos de Israel para trazerem seus sacrifícios perante o Senhor. Nós devemos vir diante de Deus com espírito de humildade. O próprio Arão, ele deveria levar uma oferta pelo pecado. Olha lá no versículo 2. E isso depois de todos os sacrifícios descritos no capítulo anterior, o povo também deveria apresentar uma oferta pelo pecado. Versículo 3, embora possamos estar em um estado de reconciliação com Deus, precisamos do espírito de humilhação. Em todos os momentos e quando nos aproximamos do trono da graça, nós devemos pedir que a misericórdia de Deus em Jesus Cristo cubra nossas ofensas e deficiências. Em espírito de consagração, Arão deveria levar um carneiro para o holocausto, o povo um bezerro e um cordeiro para o mesmo tipo de sacrifício.
Eles deveriam, como nós, estar prontos para se consagrar ao Senhor, para se oferecer em sacrifício espiritual em seu altar. Nós devemos subir à casa de Deus prontos para renovar nossos votos a Ele, com espírito de gratidão e alegria. Os filhos de Israel, eles não deveriam omitir a oferta de carne ou a oferta pacífica. Nós devemos levar conosco diante de Deus um coração cheio de ação de graças por sua generosidade e também um coração cheio de alegria por sua bondade. Nós devemos nos alegrar, meus queridos, juntos diante dele, com um espírito de devota expectativa. Os adoradores hebreus, eles deveriam esperar a manifestação da glória de Jeová. Hoje o Senhor aparecerá a vocês, foi a palavra aqui. Nós também devemos esperar que Deus esteja conosco, que Ele se aproximará de nós quando nos se aproximarmos dEle, que Cristo nosso Senhor se manifestará a nós, virá a nós e fará em nós a sua morada. Tá bom, meus queridos? Eu te encontro no próximo episódio. A gente vai continuar meditando nesse capítulo 9. Continue participando, entre em contato com a gente, ore por nós e vamos juntos. Mais um ano que está só começando. A partir de maio a gente já entra no 3º ano do podcast Entendes o que Estás Lendo, se Deus quiser nos ajudar, tá bom? Eu te espero em breve no próximo episódio. Um abraço, até lá, Deus abençoe.